As lagartixas manipulam forças intermoleculares para escalar a parede. E isso ainda é mais interessante do que parece. Oi, eu voltei essa semana para falar de mais uma coisa que é completamente fora da minha área de estudo, mas que eu ainda assim acho interessante e curioso. E se esse canal não é sobre isso, não sei sobre o que é. Caio, para fazer contraste com o seu vídeo da semana passada, hoje eu vou falar de uma coisa que depende muito do formato e que só funciona do jeito que funciona porque tem o formato que tem. Mas para chegar lá a gente vai ter que fazer uma jornada, então me acompanha, porque agora é a hora da biologia. A vida é um conceito estranho, e falar sobre biologia ou de qualquer coisa adjacente à biologia significa pra mim fazer essa reflexão de que a vida é um negócio bizarro. A gente tem nosso código genético que diz para as organelas dentro das nossas células que tipo de aminoácidos elas vão produzir, e a partir desses aminoácidos a gente constrói proteínas, e essas proteínas vão ter papéis específicos dentro do nosso corpo e a gente é como é meio que por causa disso. Esses códigos genéticos são muito parecidos entre seres que são muito parecidos, né? Faz sentido. E eles são muito diferentes entre seres que são muito diferentes. Isso já traz algum questionamento de como é que esse código genético passa. E é claro, ele é hereditário. Você tem um código genético muito parecido com o dos seus pais. Os seus pais têm um código genético muito parecido com os pais deles. E é por isso que vocês são parecidos. É assim que a gente perpetua a espécie, né? Mais gerações e a gente vai passando os nossos genes, só que a gente não passa os genes do jeito exatamente preciso. No meio do caminho vão rolando mutações e recombinações, o que quer dizer que você não vai ser um clone perfeito do que seria metade do seu pai e metade da sua mãe. E o que também quer dizer que outros filhos do seu pai e da sua mãe não vão ser exatamente iguais a você, necessariamente. Mas para que todas essas mudanças de genes? É o seguinte, o nosso ambiente muda. Então, as coisas que você precisa para se adaptar ao ambiente vão mudar. E a gente não tem como saber. Então, essa ferramenta de variabilidade genética permite que a gente se adapte aleatoriamente. Na prática, isso quer dizer que se um animal tiver, 100 filhos, eles vão ser cada um pouquinho diferente do outro por mutações aleatórias e recombinações aleatórias. E por sorte ou azar, alguns deles vão se adaptar melhor ao ambiente e alguns deles vão se adaptar pior ao ambiente. Os que se adaptarem melhor vão acabar se reproduzindo mais e perpetuando mais os seus genes e espalhando mais esses genes. Claro, também se recombinando e também mutando um pouco. Mas é assim que a evolução funciona, a seleção natural funciona, não é nada com intenção. Sabe, você não olha o seu ambiente e se adapta a ele ativamente. São mutações aleatórias e recombinações aleatórias que podem te dar vantagem ou não. Isso para qualquer ser vivo, não só para os animais e muito menos só para os seres humanos. Só que justamente pela natureza aleatória da variabilidade genética, a gente tem soluções muito variadas para os mesmos problemas. A hibernação, por exemplo, é uma das coisas que mais me surpreende na biologia. O corpo do ser entende que ele não vai ter comida provavelmente pelos próximos meses, ou que a comida vai estar muito escassa. O que quer dizer que o ser passa a gastar menos energia e a metabolizar menos as coisas e a ter menos vontade de fazer atividades. E aí o ser hiberna, dorme. E diminui a atividade corporal inteira pelos meses do inverno para não perder energia, para não perder calor e para não ter que repor, porque ele não vai ter onde repor. E aí, quando o inverno acaba, esse corpo volta à atividade normal. Só que a gente não precisa ir tão longe, né, para bichos que hibernam, para experienciar soluções legais para problemas, ou especializações que tornam algo muito mais eficiente. Partes do nosso sistema digestório foram ao longo dos anos criando rugosidades, microvilosidades, eu acho que é o nome da coisa, para que eles tenham mais área de superfície, área de contato com a comida que está passando, para que eles consigam absorver os nutrientes de uma forma mais eficiente. É para não desperdiçar a comida que a gente come. E outra dessas especializações que me fascinam na biologia, e essa especificamente porque tem uma relação muito próxima com a física e com a química, é o jeito com o qual a lagartixa sobe parede. Tem muito bicho que gruda por aí, tá? Tem inseto, tem aranha, tem polvo, tem um monte de bicho que usa técnicas diferentes para grudar nas paredes ou para, se manter perto de superfícies. E uns anos atrás, quando eu pensava em lagartixas, eu
achava que era um desses métodos que a lagartixa usava para grudar nas paredes, né? Ventosas ou alguma substância grudenta, sei lá. E por mais que essas coisas já sejam legais, eu preciso fazer um vídeo sobre polvos algum dia, porque eu acho que polvos são sensacionais, não só por causa das ventosas, mas por causa das outras coisas. É na verdade muito mais legal do que isso. Ok, eu fiz a preparação biológica, agora é a hora da preparação química. Um átomo tem cargas elétricas, positivas e negativas, mas a maioria dos átomos estáveis tem mais ou menos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Existem os prótons que estão ali no núcleo do átomo e existem os elétrons que estão geralmente em volta, num negócio que a gente chama de eletrosfera. E se tiver tudo distribuidinho e tiver o mesmo número de prótons e elétrons, a carga total do átomo vai ser neutra. A não ser que esse átomo perca ou ganhe elétrons ou prótons, ou que essa distribuição mude um pouquinho. Se os elétrons de um átomo que estão distribuídos em volta dele todos se deslocam para um lado ou todos se deslocam para o outro, você vai ter um lado mais negativo e o outro lado menos negativo, ou seja, mais positivo. Você vai ter criado nesse átomo dois polos, um negativo e outro positivo. É um dipolo. Só que não é um dipolo permanente, porque você só mexeu os elétrons para um lado, por causa de alguma força ou alguma coisa assim. Se você tirar essa força, eles vão se redistribuir de novo, esse átomo vai voltar a ser neutro. Portanto, esse é um negócio que a gente chama de dipolo induzido. E é justamente o que acontece com os átomos de duas superfícies que entram em contato, tá? Isso existe em quase todas as interações entre duas superfícies. Só que, assim, não é qualquer superfície que eu posso aproximar de outra que elas vão grudar por forças elétricas. Não é assim que funciona. Justamente porque essa força é muito pouco intensa. Você precisa de uma área enorme para fazer duas coisas grudarem. E geralmente a área de superfície de contato entre as duas não é o suficiente para carregar o peso do objeto que está encostando na outra superfície. Então aí você pensaria, se eu conseguisse aumentar a área de superfície de um objeto sem aumentar muito o volume, pode ser que eu consiga grudar esse objeto em qualquer lugar. E é aí que a gente volta um pouco para a biologia, para lembrar do nosso sistema digestório, que criou microvilosidades para aumentar a sua área de superfície e absorver alimento. E a gente faz um paralelo com as patas de lagartixa, que são exatamente isso. Elas têm rugosidades e essas rugosidades têm mais rugosidades para aumentar cada vez mais e exponencialmente a área de contato da pata da lagartixa com qualquer superfície. E é justamente manipulando essas forças intermoleculares, né, criando dipolos induzidos entre a sua própria pata e qualquer superfície que ela encoste, que a lagartixa gruda em qualquer lugar. São forças elétricas. Ela é segurada na parede ou no teto ou em qualquer lugar por forças elétricas. E assim, ventosas, por exemplo, tem algumas limitações. A ventosa trabalha com vácuo, então você precisa de uma superfície com certas rugosidades. Você não consegue grudar em uma coisa perfeitamente lisa. A lagartixa não tem esse tipo de limitação. As subdivisões chegam a nível nanométrico. É tipo absurdo, é muito legal. Existe um bicho na natureza que ativamente usa nanotecnologia no dia a dia. E ela nem tentou. Lembra, né, que as mutações genéticas são coisas aleatórias. A lagartixa não escolheu ir se especializando aos poucos e ir subdividindo e aumentando a área de superfície da pata porque ela pensou, eu preciso grudar na parede. Não, foi aleatório. Ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, aos poucos, as lagartixas que foram ficando melhores em grudar na parede foram sobrevivendo mais e perpetuando os genes até que elas ficaram tão boas nisso que a gente fica maravilhado. E a gente devia ficar. Não só com isso, mas com outras coisas também. A evolução é um negócio incrível. Outra evolução que me surpreende é a desse canal aqui, dessa comunidade, de vocês. Eu agradeço demais vocês. Eu geralmente falo diretamente com o Caio aqui, né? E o Caio fala diretamente comigo quando ele se refere à câmera, ou quando ele usa algum pronome tipo você. Eu geralmente tô falando com o Caio geralmente tá falando comigo, porque essa é a nossa proposta. Mas agora eu quero falar com vocês, pessoas que estão assistindo, o seguinte. Eu preciso agradecer, porque a gente tá crescendo bem rápido. Pode não parecer, porque a gente ainda é um canal pequeno, se você tá vendo isso logo depois do lançamento. Mas a gente percebe o quão rápido tá sendo esse crescimento e a gente agradece muito vocês pelas interações, né? Por deixar o gostei aqui, por comentar o vídeo e por compartilhar o vídeo por aí. Eu não sei como é que agradece direito,
Na verdade, eu tô aqui nessa jornada de produção de conteúdo em um monte de lugar faz muito tempo e eu nunca aprendi a agradecer direito o apoio das pessoas. Mas eu só queria dizer que eu fico feliz que a gente está produzindo coisas que significam o suficiente para que você tire um pouquinho do seu tempo para aprender alguma coisa nova ou para ver uma abordagem nova a uma coisa que você talvez já saiba. O universo é um lugar curioso e a gente, como cientistas, estamos na verdade presos numa jornada interminável para descobrir como é que esse negócio funciona. Então, se a gente puder levar vocês juntos nos nossos vagões da locomotiva, a gente vai levar. Por isso que a gente gosta tanto de fazer esse projeto. Enfim, me enrolei. Caio, eu te vejo semana que vem. Até.